Um motivo triste, a gente está aqui com a nossa Renata Falzoni e o motivo não é nada agradável, é que é o acidente que envolveu a Márcia Regina de Andrade Prado, de 40 anos. Ela morreu atropelada por um ônibus na Avenida Paulista depois de cair de sua bike. A Márcia era ativista dos movimentos pró-bicicleta na cidade, assim como a Falzoni. E eu quero saber de você, Renata, como você recebeu essa notícia e toda a comunidade pró-bike? Caiu pesado. É pesado, porque a gente pedala todos os dias nas ruas da cidade de São Paulo e a gente nunca imagina que alguém possa vir a morrer, mas morre. E o que acontece nessa época do ano, Edu, que é o seguinte: São Paulo tem o trânsito muito atormentado, os motoristas não conseguem desenvolver velocidade, por isso eu digo que é seguro pedalar na cidade de São Paulo. Nós estamos no mês de janeiro e as ruas estão vazias. E eu tenho sentido uma enorme agressividade do piloto na rua, do piloto, né? É um piloto, porque ele está no autódromo praticamente, né? E o que acontece é que a alta velocidade ela não é reprimida, muito menos taxada. Não se multa por alta velocidade, não se multa porque não se respeita o pedestre, o ciclista, não se multa o motorista que vira à direita e não para na faixa de pedestre. Quer dizer, num dia de trabalho normal, quando os motoristas estão com aquela pressa de sempre e com as ruas vazias, está aí, está muito difícil pedalar na cidade de São Paulo e nós tivemos uma vítima fatal dolorida. Mas até existe a suspeita de que o motorista do ônibus fez uma manobra que dizem que é normal do ônibus fechar o ciclista. Isso acontece mesmo? Acontece muitas atitudes maldosas por parte de motoristas de ônibus, isso é comum. Eu não estou dizendo que esse motorista tenha sido maldoso, claro, mas o fato que uma pessoa que atropela, ela tem culpa sim. Ela tem culpa assim. Ainda mais um ciclista que está evidentemente na pista da direita numa avenida, se você erra o golpe de vista, sai, afasta e volta e atropela, aí é o fato. Agora, o que acontece? Se você vem com muita velocidade, você tem o ônibus, ele desloca ar. Então, se você vem com muita velocidade perto, você vai empurrar o ciclista. E quando você começa a chegar mais para o fim do ônibus, você vai sugá-lo em função de um rotor de deslocamento de ar. Quer dizer, passar em alta velocidade perto de um ciclista, você vai afetá-lo pelo teu deslocamento de ar. Por isso que a lei é clara, você tem que diminuir a velocidade e afastar 1,5 metro do ciclista. Isso está na lei. Nunca ninguém foi multado por isso, mas isso são 7 pontos na carteira, é falha gravíssima se você não cumpre essa regra, né? Agora, o último registro que se tem em São Paulo foram 86 mortes num ano. Isso significa um ciclista e meio por semana. Agora, veja bem, Edu, isso são pessoas que o IML recolheu. Os outros que chegaram no hospital, que se estima que seja 100% disso, devem morrer no mínimo 180 ciclistas ano na cidade de São Paulo, vitimadas de bicicleta tranquilamente. Isso daí é o movimento bicicletada, foi o primeiro bicicletada que houve, que é o Critical Mass Internacional, aqui no Brasil chama-se bicicletada. E neste momento, enquanto nós estamos aqui ao vivo, os familiares de Márcia Prado estão nesta praça que vocês estão vendo aí no vídeo, que reunidos, é a Praça das Bicicletas, né? Exatamente, reunidos num ato simbólico, já que não existe corpo presente, que o corpo de Márcia foi doado para a pesquisa. E já que ele ficou 4 horas exposto, coberto na avenida, nem os órgãos puderam ter sido aproveitados, não puderam se aproveitar. Para quem não conhece São Paulo, quem mora numa cidade de praia, acostumado com ciclovias, belas ciclovias à beira-mar, Rio de Janeiro tem ciclovias agradáveis, Florianópolis, várias outras cidades. Curitiba é uma cidade muito bem planejada. Nova York está se transformando, são bilhões de dólares para transformar Manhattan numa cidade boa para as ciclovias. Por quê? Porque diminui a poluição, porque melhora o trânsito. Interessante, falando de Nova York, né? Eu tenho uma olhadinha aqui. O ano passado, 2007, eram 2.300 passagens em cima do Manhattan Bridge. Esse ano, de 2008, já foram 12.500. Agora, se você imaginar que a cidade de São Paulo, isso por causa do fomento, ou seja, a cidade fomentou um pouquinho só o transporte cicloviário, já é um boom. As ciclovias, a grande parte das ciclovias ainda não está pronta. Agora, veja bem, eu estou falando de 12.500 em Manhattan. Em São Paulo, nós temos 300 mil viagens dia
em bicicleta. Inclusive, a própria Márcia assinou esse manifesto. Nós somos os invisíveis. Nós somos tão discretos, tão na boa, que as pessoas não nos veem. Eu até acredito que é possível que esse motorista de ônibus tenha visto e não tenha enxergado. Muitas pessoas nos veem e não don't realize, não catalogam que tem uma bicicleta na sua frente. Eles veem, mas veem por transparente. Eles estão pouco habituados a ver e reconhecer uma bicicleta e, portanto, dar valor à sua fragilidade. Existe até uma propaganda que está saindo, muito interessante, que ela mostra assim, várias pessoas fazendo passe de bola em basquete e pergunta quantos passes foram feitos pelo time branco. 13, você conta os passes. Assim, você viu o macaquinho de preto passando no meio? As pessoas não percebem. Elas estão vendo os passes de bola, mas não percebem o macaquinho de preto pulando no meio do jogo. É isso que acontece com as bicicletas. As bicicletas, elas são invisíveis. Nós somos não digo uma maioria, mas nós somos uma quantidade expressiva de pessoas no trânsito de todas as cidades do Brasil, mas nós não somos vistos, nós porque não somos o cérebro das pessoas só se concentra nos carros. Não registram as bicicletas. O cérebro das pessoas, o cérebro das autoridades de trânsito, que não legislam a nosso favor. Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos falando aqui de uma guerra civil entre motoristas. E não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente que acontece, já que não morremos tantos borbotões. E pedestres e ciclistas de um lado, motoristas de outro. Nos Estados Unidos, na Europa, 75% das vítimas fatais são motoristas e seus acompanhantes. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, 75% são pedestres e ciclistas. Quer dizer, nós somos as vítimas. Né? Vamos pensar, a Europa é cheia de ciclovia, vamos pensar um pouco se Mas tem o trânsito partilhado com responsabilidade. É. Na Europa, além de ter as ciclovias, que realmente é fato, nós não estamos buscando o trânsito segregado, que seriam as ciclovias, ou seja, um espaço para carros, um espaço para as pessoas. Nós estamos propondo que as ruas elas sejam compartilhadas com responsabilidade. Isso depende antes de tudo, de uma educação e mais do que isso, de uma aceitação para as autoridades do trânsito, que não legislam. Nós temos, assim, na estrutura da cidade de São Paulo, só para finalizar, 38% dos deslocamentos urbanos da cidade de São Paulo são feitos a pé, exclusivamente a pé, em cima de calçadas que são construídas ao ônus do proprietário do terreno. Quer dizer, 38% dos deslocamentos urbanos são feitos a pé e essa população não se desloca em cima de um patrimônio público. Quer dizer, a Secretaria de Transporte ela não pensa na mobilidade de humanos, e sim na mobilidade de pessoas dentro de máquinas, de ônibus e outros tipos de... Então, a gente tem que reverter esse quadro. As pessoas, cidadãos, estão nas ruas. Tomara que a gente chegue lá, Renata. Chegaremos. Eu também sou um ciclista com uma boa frequência. Isso aí. Agora, usem capacete também, fica aí a mensagem. Obrigado, Rê. Eu que agradeço e muito obrigado pelo espaço. Vamos para Rio Claro, daqui a pouquinho.